aqui entrarmos em Babilónia, importa salientar que desde a criação do mundo destacam-se na vida do povo de Deus duas cidades. A cidade de Babilónia, a grande cidade, e a cidade de Jerusalém. Babilónia representa o culto aos demónios, a toda a arte imunda, as doutrinas falsas, a apostasia, a secularização, a embriagada. E Jerusalém representa a igreja pura, a igreja que não tem defeito, a mulher vestida de branco, a mulher que tem uma coroa na cabeça com 12 estrelas, tem a lua debaixo dos seus pés, toda ela é resplandecente, como nos diz Apocalipse 12. Enquanto aquela mulher que representa a Babilónia é uma mulher que está sentada sobre a besta, vestida de escarlata, tem um cálice na mão cheio de imundícias, de vinho da prostituição para embebedar as nações. Então nós vimos que na Bíblia há duas cidades que se destacam. Babilónia, representando a igreja de Satanás, o diabo, e Jerusalém, a igreja de Deus. Meu amigo, minha amiga, essa Babilónia, essa prostituta, como lhe chama Apocalipse 17, vai acontecer nada mais, nada menos do que aquilo que está profetizado por Jeremias no capítulo 51, verso 8. Abra a sua Bíblia no Velho Testamento, em Jeremias, no capítulo 51 e no verso 8, e vamos exatamente ver o que é que vai acontecer a esta prostituta. Ela vai ter a mesma sentença que teve Babilónia, aquela cidade literal, aquela cidade que foi mandada construir por Nabucodonosor, aquele orgulhoso rei. Vamos então ver o que nos diz Jeremias 51, verso 8. Diz o seguinte: num momento caiu Babilónia e ficou arruinada. Lamentai por ela, tomai bálsamo para a sua dor, porventura sarará? Note, meu amigo, minha amiga, é-nos dito através do profeta Jeremias que num momento Babilónia caiu. Num momento a sua vida pode cair. Num momento a minha vida pode cair. E para não cair, temos que estar bem alicerçados à rocha que é Jesus Cristo. Mas vamos ver quais as causas daquela Babilónia literal, a verdadeira Babilónia, a histórica Babilónia, a grande cidade que Nabucodonosor se orgulhava quando passeava naquela cidade, quando passeava no palácio e visualizava toda aquela cidade com jardins suspensos. Vamos ver o que é que ela fazia às nações da terra. Jeremias 5,7 diz o seguinte: Babilónia era um copo de ouro na mão do Senhor. Sim, o qual embriagava toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso as nações enlouqueceram. Diz-nos que Babilónia era como um copo de Deus, um copo de ouro nas mãos de Deus. Ela poderia ter sido uma cidade maravilhosa. Ela poderia ter ficado marcada como uma cidade das cidades. Mas ela usou aquilo que era santo para embebedar as nações. E ainda, em Jeremias
51:9 diz o seguinte: 51:9. Queríamos curar Babilónia, porém ela não sarou. Deixai-a. Vamos cada um para a sua terra, porque o seu juízo chegou até ao céu e se levou até a mais alta das nuvens. Deus queria curar aquela cidade, aquela prostituta, aquela cidade adulta, cheia de toda a ave imunda, cheia de toda a idolatria. Deus queria curar. Foi por isso que Deus mandou para aquela cidade homens como Daniel, como Sesaque, Mesaque e Abdenego, homens que tentaram fazer uma reforma em Babilónia, mas como está profetizado, Deus quis sarar Babilónia, mas ela não quis. Meu amigo, minha amiga, Deus não pode sarar quem não quer ser sarado. Deus não pode salvar quem não quer ser salvo. Deus não pode redimir quem não quer ser redimido. Deus dá-te a liberdade de escolha. Deus quer sarar a tua vida, como quis fazer com Babilónia. Mas tu és livre. Tu tens o direito de fazer aquilo que tu entendes. Mas não esqueças da primeira mensagem. Vai vir o dia em que tu vais encontrar Deus face a face. Vai vir o dia em que tu vais encontrar-te com o Deus do universo. E tu vais ter que dar-lhe uma resposta. Tu vais ter que o enfrentar. E perde uma coisa. Se creres que vais ter argumento para Deus, estás enganado. Porque Ele é omnisciente. Ele conhece tudo, mesmo aquilo que ainda não fizeste. Por isso, Babilónia, aquela grande cidade que poderia ficar marcada como uma cidade de Deus, como uma cidade maravilhosa, usou o cálice de ouro para embebedar as nações. Agora, o que faz hoje a Babilónia moderna? Esta foi a Babilónia antiga, aquela Babilónia do passado, histórica, mas o que faz a Babilónia moderna? E quem é a Babilónia moderna? Já vimos que Babilónia antiga, a histórica, era uma cidade onde havia a prostituição, onde havia a idolatria, onde havia a bebedice, onde havia a glutonaria, era isso. E hoje nós, Babilónia, é uma igreja secularizada e apostatada. E vamos descobrir esta tarde que a igreja é essa. Apocalipse 14:8. Vamos de novo para Apocalipse 14:8. Vamos ver o que nos é dito por João, o herói da ilha de Patmos. Apocalipse 14:8 diz-nos o seguinte, já lemos, mas não quero mais voltar a ler. Diz o seguinte: e o outro anjo seguiu dizendo: caiu, caiu Babilónia, aquela grande cidade que a todas as nações deu de beber o vinho da ira da sua prostituição. Tal como a Babilónia antiga caiu, a Babilónia moderna também vai cair. Da mesma forma como a Babilónia histórica a embriagou, também a Babilónia moderna está a embriagar. Da mesma forma como a Babilónia histórica usou os vasos do Senhor para embebedar as nações, a Babilónia moderna continua a usar os vasos de ouro para embebedar também as nações de hoje em dia. Que vinho é que a antiga Babilónia deu e que a moderna Babilónia continua a dar? Que vinho era esse? Para embebedar e para enlouquecer, como nos disse Jeremias. Caiu, caiu a grande Babilónia e se tornou morada de demónios. Esta é a mesma mensagem que foi dada pelo segundo anjo. Caiu, caiu Babilónia, que a todas as nações deu a beber o vinho da ira da sua prostituição. Que é isso, vinho?
são as doutrinas falsas. Sim, o vinho que embebeda são as doutrinas falsas, as doutrinas apóstatas que nada têm a ver com o Deus do universo. Ela deu ao mundo um sábado falso. Em vez do sábado que o primeiro anjo manda guardar, em que ele diz: não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal não fará obra alguma nesse dia, porque é um dia sagrado, é um dia que serve de sinal entre mim e vós. A Babilónia moderna deu um outro dia, que é o domingo, em que dizem que o domingo é que hoje é o dia do Senhor, em comemoração à ressurreição de Cristo. Como é possível deixarmos a embriagar por isso? Mostrem-me pela Sagrada Escritura, provem pela Bíblia que o domingo é o dia do Senhor. Haja alguém que se atreva a provar-me. A palavra domingo nem sequer existe na Bíblia. Meu amigo, minha amiga, cuidado, porque existe um movimento muito grande neste mundo. Existe a prostituta, a grande Babilónia, que quer também embebedar-te. Não te deixes embebedar. Diz-nos, continuando ainda, ela deu ao mundo um sábado falso em vez do sábado do quarto mandamento. E tem repetido a mentira que Satanás disse no princípio a Eva no Éden. A imortalidade natural da alma. Muitos erros semelhantes tem ela propagado por toda a parte, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Quantas vezes você já ouviu dizer que a nossa alma não morre? Quantas vezes você já ouviu dizer que nós vamos para a sepultura, o nosso corpo, mas imediatamente a nossa alma vai dar contas a Deus? É uma doutrina falsa, é uma doutrina para embriagar, para enganar. Minha amiga, não deixe, meu amigo, não deixe enganar-se por isso. Falaremos um tema sobre isso exclusivamente. Se nós temos uma alma que vive para sempre, ou se a nossa alma também morre. Por isso, cuidado com o vinho de Babilónia. Cuidado com as doutrinas falsas. Você tem a Bíblia e o Espírito de profecia, a lei e o testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão Deus. Agora vamos ver algumas comparações, alguns paralelos entre a Babilónia antiga, a Babilónia histórica, a cidade histórica e a Babilónia moderna. E vamos ver se elas não são em tudo semelhantes. Vamos ver o primeiro verso. Disse que a Babilónia antiga era uma cidade blasfema. Daniel, capítulo 3, verso 1 a 5. Leia comigo. Daniel, capítulo 3, verso 1 a 5. Vamos ler aquilo que nos é dito. Diz assim. Isto está-nos a falar da Babilónia histórica, daquela grande cidade que Nabucodonosor mandou construir e que foi destruída. No momento ela foi destruída. Mas vamos ver como ela era uma cidade blasfema. Diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilónia. Então o rei Nabucodonosor, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães e todos os oficiais das províncias, para que vissem a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os príncipes, os prefeitos, os governadores, os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos e nações e línguas, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda a espécie de música, prostrar-vos-ei em adoração e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado.
O profeta Daniel tinha-lhe dito: